Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ele de Fé. Hoje nós vamos realizar o 8º audiobook do livro O Livro da Vida, da Ilusão à Verdade, da Glória Polo. 6º mandamento, infidelidades. Aqui eu ainda estava cheia de soberba. Neste mandamento pensava que não vou me tramar, porque nunca tive nenhum amante, sempre fui fiel. Depois de casar, nem sequer dei um beijo ao outro, só meu marido. Mas quando o Senhor me mostrou que cada vez que andava com os seios descobertos, com as minhas calças coladas ao corpo, com as roupas que eu usava, mostrava demasiadamente o meu corpo. Eu que pensava que aqueles homens me olhavam simplesmente e me admiravam. Mas o Senhor mostrou-me como eles pecavam comigo, porque não era uma admiração como eu pensava, mas sim uma provocação, e eles pecavam por minha culpa. Eu tinha entrado no adultério por exibir o meu corpo, porque eu não entendia a sensibilidade masculina. Eu julgava que eles pensavam como eu, que olhavam para mim e diziam que lindo corpo, mas eles pecavam por minha culpa. Eu nunca fui infiel por me deitar com outro homem, mas era como se fosse uma prostituta na minha espiritualidade. Além disso, eu pensava em vingar-me do meu marido se ele me fosse infiel e aconselhava outras mulheres a fazê-lo, quando descobria que algum marido tinha sido infiel e aconselhava-as mal. Não sejas burra, vinga-te, não perdoes, faz-te valer. Por isso é que nós mulheres estamos tão submetidas, pisadas pelos homens. Sabem, eu e as minhas amigas, com estes conselhos, conseguimos que uma amiga nossa se separasse. Ela surpreendeu o marido no escritório quando este beijava a secretária. Nós, com os nossos conselhos, não a deixamos reconciliar-se com o marido, apesar dele lhe pedir perdão, verdadeiramente arrependido. Ela até queria perdoar, porque o amava, mas nós não a deixamos. Terminaram divorciados e 2 anos depois ela casou só no civil com um argentino. Imagine o que nós fizemos. Quando eu aconselhava desta forma, eu estava dentro do adultério. Eu vi, Jesus mostrou-me como os pecados da carne são espantosos, porque a pessoa condena-se mesmo que o mundo diga que está bem. Depois de me casar, só tive um homem na minha vida, o meu marido, mas mesmo assim os pecados também estão no pensamento, no falar e na ação. Foi muito doloroso ver e com que tristeza como o pecado e adultério do meu pai nos fez tanto mal a mim, transformou-me numa ressentida e afundei-me no ressentimento contra os homens, e os meus irmãos transformaram-se em 3 fiéis cópias de meu pai. Pensam que são felizes por se acharem muito machos? São mulherengos, bebem e não percebem o mal que fazem aos seus filhos. Por isso, o papai chorava com muito sofrimento no purgatório, quando viu o resultado do seu pecado e do exemplo que lhes deu. Condenamo-nos com a promiscuidade. É viver como se fôssemos animais, ratos, cães, etc. Aqui e acolá. Não roubar. Caluniar também é roubar. Imagine que eu dizia que nunca tinha roubado. Eu considerava-me honesta, mas roubei a Deus. Sim, roubei a Deus. Eu vim a esse mundo para ajudar a construir um mundo melhor, ajudar a estender o reino dos céus sobre a terra. Mas além de não fazer isso, dei muitos maus conselhos e a muitos prejudiquei. Não soube usar os talentos que Deus me deu. Roubei, claro que roubei. A quantas pessoas roubei o bom nome, levantando calúnias ou espalhando-as? Vocês não imaginam como são terríveis os pecados da nossa língua e como se reparam. Como reparar um bom nome de alguém depois de espalhar o boato ou a calúnia? Como devolver o bom nome àquela pessoa? Isso sim é muito difícil, por isso, no purgatório, essas pessoas que prejudicaram alguém com as suas palavras sofrem muito. Quase toda a gente usa a língua para criticar, para destruir, para magoar, para arrasar o bom nome das pessoas. Essas línguas lá são causa de grande sofrimento. Essas línguas queimam, como queimam. Vocês não podem imaginar. O Senhor mostrou-me como nos enganamos nos julgamentos que fazemos das outras pessoas. Sabem que, por exemplo, enquanto nós olhamos com desprezo para uma prostituta, o Senhor olha para ela com infinito amor, com infinita misericórdia. Ele vê dentro dela, vê toda a vida dela e vê o que a levou a essa vida. Sabem que muitas delas são consequências dos nossos pecados, até pelo nosso desprezo e falta de amor ao próximo. Alguém estendeu a mão e a sua ajuda a uma prostituta? Ou alguém que apanharam a roubar?
Passamos a vida a julgar e a ver os defeitos dos outros, os seus erros e a condená-las. Mas pelo menos quando virmos alguém a fazer algo errado, calemos a nossa boca e dobremos os nossos joelhos e rezemos por essa pessoa. Talvez não possamos fazer nada mais por ela, mas Deus pode. Não a julguemos, nem critiquemos, porque se o fizermos, pecamos mais que essa pessoa. Não podemos de maneira nenhuma levantar falsos testemunhos ou colaborar para que se espalhem, nem julgar, nem mentir, porque estamos a roubar a paz dessa pessoa. E cuidado, porque a mentira é sempre mentira, não há grandes ou pequenas, verdes ou amarelas ou cor-de-rosa. Mentir é sempre grave e o pai da mentira é Satanás. No meu caso, tanta mentira para quê? A minha vida ficou a descoberto à luz de Deus e vocês. Mas saibam que no outro lado ninguém vai brigar, ninguém vai reclamar. Lá é só a vossa consciência e Deus. No meu caso, por exemplo, os meus pais estavam ali vendo as minhas mentiras, mas a minha mãe não me denunciou, só me olhava com infinita ternura. E a minha pior mentira foi mentir a mim mesma quando dizia que não matava, não roubava, que era uma boa pessoa, que não tinha feito nenhum mal a ninguém, e que Deus não existia e que ia para o céu a si mesmo. Que vergonha tão grande a que senti agora. O Senhor continuou a mostrar-me que, enquanto na minha casa se desperdiçava comida, noutras casas do mundo havia fome e disse-me: olha, eu tinha fome e olha o que tu fizestes com o que eu te dei, desperdiçaste. Eu tinha frio e olha o que tu fizeste, escravizada às modas, ou que dirão, as aparências, as roupas caras de marca e as joias, gastando 150 mil pesos em cada injeção, para estar delgada, escravizada ao teu corpo, e fizeste um Deus do teu corpo. Olha quantos não tinham o que vestir, o que comer, quantos não tinham com o que pagar suas contas, e mostrou-me a fome dos meus irmãos, e como eu também era responsável pela fome e as condições em que estava o meu país e o mundo, porque todos somos responsáveis. Mostrou-me como eu tinha a ver com tudo isso, porque quando eu tinha falado mal de alguém, essa pessoa tinha perdido o seu trabalho e o sustento da sua família e tinha-lhe roubado a honra e o bom nome. E como o devolveria depois esse bom nome? Mostrou-me que era mais fácil devolver dinheiro roubado, porque podia devolver e reparar esse pecado. Mas, depois de roubar o bom nome de uma pessoa, depois que a calúnia já está espalhada, quem pode devolver o bom nome desta pessoa? Tanto mal se faz a essa pessoa a nível de trabalho ou na relação com as outras pessoas. Matrimônios destroem-se. Tanto mal, tanto mal. Privar os filhos da atenção de mãe. Também roubava aos meus filhos a graça de terem uma mãe em casa, uma mãe terna, meiga, que os amasse e acompanhasse. Mas não. A mãe na rua, os meninos sóis, com o papai televisão e mamãe computador, e jogos de vídeos, e achava-me a mãe perfeita. Eu saía às 5 horas da manhã e só regressava às 11 horas da noite. E para ficar bem com a minha consciência, dava-lhes roupas de marca e tudo o que aqueles meninos queriam. Eu fiquei horrorizada quando vi a minha mãe a interrogar-se no que tinha errado e o que devia ter feito e não fez com respeito à minha educação. Ela foi uma santa mulher que nos dava e nos semeava os princípios do Senhor. E o meu pai foi um homem bom para conosco. Eu disse para mim mesma: que será de mim que nem sequer fiz nada assim, nem parecido pelos meus filhos? Fiquei horrorizada e perguntava-me como será quando Deus me julgar com respeito aos meus filhos. Que espanto, que dor tão grande. Eu roubara a paz aos meus filhos, agora via isso no livro da vida. Senti uma vergonha tão grande, porque no livro da vida vemos tudo, toda a vida como um filme. E quando vejo os meus filhos a dizer: oxalá que minha mãe demore mais a chegar, oxalá haja muito trânsito e chegue mais tarde, porque ela é muito cansativa, aborrecida, e quando chega está sempre resmungando e gritando todo dia. Que tristeza, irmãos. Uma criança de 3 anos e outra mais grandinha a dizer isso. Oxalá minha mãe não chegasse. Eu roubei a esses meninos uma mãe, roubei-lhes a paz que devia dar em casa. Não fiz com que conhecessem Deus através de mim e amassem o próximo. Mas não nada. Não podia dar aquilo que não tinha. Eu não amava o próximo.
Se eu não amo o próximo, também não tenho amor para com o Senhor, porque Deus é amor. Levantar falsos testemunhos. Também é roubar, mentir. Nisso eu era esperta, sabem? Porque Satanás tornou-se meu pai. Porque tu podes ter Deus por pai ou Satanás como pai. Se Deus é amor e eu era ódio, quem era o meu pai? Se Deus me fala de perdão e de amor aos que me fazem mal, mas eu dizia que quem mais faz, mais paga. Era vingativa, era mentirosa. E se Satanás é o pai da mentira, então quem era o meu pai? As mentiras são mentiras e Satanás é o pai. São terríveis os pecados da língua. Eu via quanto mal tinha feito com a minha língua, quando criticava, quando gozava alguém, quando apelidava alguém. E como se sentia essa pessoa, como lhe doía aquele apelido que lhe pus, criando um complexo de inferioridade tão grande a ponto de a destruir. Por exemplo, uma menina gorda a quem chamei gorda, fazendo-a sofrer e como essa palavra terminou numa ação destrutiva. O caso da menina gorda. Quando eu tinha 13 anos, havia o grupo das amigas que para mim era um orgulho pertencer-lhe. Era um grupinho de meninas finas e espertas. O Senhor mostrou-me como esse grupinho de espertalhonas mataram espiritualmente uma menina na escola. Havia na escola uma menina gorda obesa. As minhas amigas começaram a atacá-la e gozá-la. Chamavam-lhe nomes feios como foca, elefanta e outros. Gozávamos com ela. Eu, como não queria ficar mal com as minhas amigas, fazia o mesmo para ficar bem com elas. Agora, no livro da vida, vejo como essa menina ficava cada dia com mais complexos pela sua gordura. Ela olhava-se ao espelho e cada vez que se via a si própria, era mais e mais feia. O fato é que começou a odiar-nos e a odiar-se a si própria, e quanto mais ela se via, mais se odiava. E o ódio é morte da alma. Essa menina, nesse desespero pela gordura, um dia tomou um frasco de iodo. Tomou um frasco de iodo para ver se emagrecia. Mas sabe o que aconteceu? Sabem como ficou por causa do iodo? Quase cega. Apanhou uma forte intoxicação e quase ficou cega. Por isso não voltou à escola. A nós nunca nos importou saber. Nunca mais apareceu e não nos importunou saber por quê. Por isso digo-lhes, irmãos, que os pecados de comunidade são muito graves, gravíssimos, porque esses pecados de comunidade também são nossos. O pecado dessa menina também foi nosso pecado. O pecado da comunidade também é o teu pecado, porque não fizesse nada para evitá-lo. E não é só o pecado individual, mas também o da humanidade, pelo qual não fizesse nada para mudar isso. O poder da palavra, quando destruímos aquela menina, pondo-lhes apelidos, o demônio entrou e destruiu-a, e ela pôde destruir outros com o seu ódio, e assim vão se formando as correntes do mal. Onde há ódio, o maligno está aí. Essa foi uma visão de como matamos uma companheira de escola, matamos a sua alma. Sobrinha queimada. 20 anos mais tarde, eu tinha uma sobrinha muito linda, ensinava-a, aconselhava como vestir-se, como realçar o seu corpo, maquiagem, etc. Um dia ela queimou-se gravemente em mais de 70% do seu corpo, só o rosto não se queimou, mas era muito grave, podia morrer. Eu fiquei furiosa com Deus. Fui à capela e disse, Deus, se existes, prova-me, mostra-me que existes, salva. Imagine que soberba minha, sabem? A minha sobrinha salvou-se, mas ficou totalmente queimada com marcas graves. As mãos ficaram tortas, uma tristeza. Nessa altura eu já tinha dinheiro e levava a passear, às vezes levava à piscina. Mas quando a metia na piscina, toda a gente saía protestando e diziam que nojo. Não sei por que saem de casa com essa criatura. Vem para aqui estragar-nos as férias. E isso diziam as pessoas que haviam. As pessoas são más, perversas, egoístas quando falam assim. Quando olham a desgraça dos outros desta forma, a minha sobrinha começou a não querer sair de casa. Chegou até a ter medo das pessoas. Ela começou mesmo a odiar as pessoas. Chora. O Senhor mostra-nos a cada um de nós quando gozamos de um irmão sem uma gota de compaixão. Que direito temos de fazer alguém sofrer pondo apelidos e chamando nomes feios sem saber o que esta pessoa está sentindo? Que direito tens de ser tão cruel? Deus vai te mostrar quantas pessoas assassinaste só com uma palavra.
Vais ver o poder terrível que tem a palavra para assassinar almas. Mas sabem que se eu for frente ao Santíssimo Sacramento e pedir a Deus a graça de reparar os meus pecados, Deus estará sarando a minha sobrinha na sua alma? Porque esse Deus é um Deus enamorado, e à medida que fechamos as portas ao mal, vai nos abrir as portas das bênçãos. Quando o Senhor me fez o exame dos 10 mandamentos, mostrou-me como era que eu dizia que adorava e amava a Deus. Com as minhas palavras, mas, ao contrário, eu estava adorando Satanás. Criticava tudo e todos, e a todos apontava com o dedo à santa glória. O Senhor me mostrou tudo isso quando eu dizia que amava a Deus e ao próximo, mas era falsa e muito invejosa. Mostrou-me como eu jamais reconheci nem agradeci aos meus pais toda a entrega deles para me darem uma profissão e poder triunfar na vida, todo o sacrifício e esforço que fizeram, mas eu não via isso. Mal eu tive a minha profissão, até eles ficaram inferiores para mim, ao ponto de ter vergonha da minha mãe pela humildade e pobreza dela. Olhem, tudo isso é vergonhoso. Deus faz-me uma análise de toda a minha vida, à luz dos 10 mandamentos. Mostrou-me como eu fui com o próximo, como fui com Deus. Nós que fazemos parte do canal Elo de Fé, somos muito gratos de estarmos tendo a oportunidade de ter esse conhecimento do livro da vida, da ilusão à verdade, da Glória Polo. Muita gratidão por vocês estarem conosco até então. Até breve.